E essa disputa argumentativa da parte do governo brasileiro e bastante fática da parte do governo dos Estados Unidos é que azedou o patê para qualquer discussão bilateral sobre tributação. É claro que uma coisa interfere na outra, nenhum assunto é isolado. E aconteceu o que aconteceu, é claro. O fato do Brasil abrigar e, de certa maneira, proteger, porque são nossos criminosos, disse o presidente Lula, grupos terroristas como o PCC e CV, que lavam dinheiro para a Al-Qaeda, que derrubou as Torres Gêmeas dos Estados Unidos. É claro que isso fica no fundo da consciência daqueles que fazem a política americana. E veio o tarifaço, que ao invés de se tornar um problema político a ser resolvido, transformou-se em trunfo de campanha para esses safados do Partido dos Trabalhadores. Sim. O BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento dos Estados Socialistas, porque só financia os campeões nacionais e estados socialistas que dão calote na gente. Sim. O BNDES pediu ao Ministério da Fazenda a liberação de mais de 7,25 bilhões de reais, ou seja, mais de $1 bilhão, para reforçar as linhas de crédito criadas pelo governo federal para ajudar empresas afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Esse programa se chama Brasil Soberano, ou seja, falou em dívida, falou em Brasil Soberano. O pedido foi encaminhado à Secretaria do Tesouro Nacional, que é vinculada à Fazenda. O BNDES pede a transferência dos recursos para alimentar o Fundo de Garantia à Exportação, que financia o Brasil Soberano, que é esse programa que prevê até 15 bilhões de reais para apoiar empresas atingidas pelas tarifas americanas, além da guerra no Oriente Médio e setores da indústria que precisam de ajuda para equilibrar a balança comercial. Segundo o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa, a liberação é necessária diante da demanda adicional prevista pelas linhas de financiamento. Ainda falando sobre o tarifaço, o presidente Lula pediu cautela e caldo de galinha com a aplicação da lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. Porque até agora... Reciprocidade. De acordo com auxiliares, o governo avalia como adotar a medida sem que isso cause impactos à economia brasileira, mesmo que a legislação autorize o governo brasileiro a adotar contramedidas para responder a atos unilaterais impostos por um país ou bloco econômico. A cautela foi demonstrada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que disse hoje que não cabe agora falar em retaliação do Brasil aos Estados Unidos. Você sabe que você fala do Dario? Eu lembro dele de papete. De quem? Papete em bornal e camiseta do Che Guevara. É mesmo? Lembro dele. É que ele foi meu colega de sala, de faculdade. Ele era riponga? Ele era riponga. Ele era riponga, Dario. É verdade, vem essa imagem na minha cabeça. Ele falou o seguinte, aspas, é uma palavra que está fora do nosso escopo, fora do nosso trabalho. A reciprocidade tem sido avaliada para ser usada na medida e no tempo correto. Fecho aspas, falou e não falou nada. Nada. O governo brasileiro, aliás, reconhece que os Estados Unidos devem aplicar na semana que vem uma tarifa adicional de 12,5% por falha em proibir a fiscalização e a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado, com condições análogas à escravidão. A principal dúvida do Planalto é se eventual tarifa aplicada ao fim desse processo será cumulativa à recente sobretaxa de 25%. É claro que será. Lógico. Terá de 37,5%. Sim. Na avaliação do colunista do Estadão, Fernando Schuller, que eu não gosto de dizer que é analista do Estadão. O Fernando Schuller, permitam-me dizer,
o professor Fernando Schuller, é o maior filósofo brasileiro da atualidade. Filósofo é pouco. Fernando Schuller é o maior pensador da academia no Brasil na atualidade. Fernando Schuller é um gênio e merece ser ouvido. Então, segundo Fernando Schuller, que é o cérebro mais interessante que analisa a política no Brasil hoje, ele diz o seguinte: o governo Lula troca o pragmatismo que deve reger as relações institucionais pela retórica política em torno da soberania e que as tarifas impostas pelo governo Trump são o resultado de um conjunto de atitudes locais. Ou seja, a culpa é do governo. Lógico. A culpa é do Lula. É sim. Já o ex-embaixador do Brasil em Washington entre 1999 e 2004, Rubens Barbosa Recupero, ele disse que o governo, a mídia e muitos economistas e empresários brasileiros têm uma análise equivocada sobre a estratégia dos Estados Unidos de taxar o Brasil. Rubens Barbosa vê na medida mais do que uma questão política ou comercial específica, mas sim uma mudança de posição americana quanto à sua política comercial para todo mundo. Aspas. É a lei da força. E há um detalhe: o mundo mudou e a gente não se ajustou ainda a essa questão. Hoje, o que prevalece é a lei da selva. Fecho aspas. E hoje, ainda nesse tema, durante um evento do governo federal no Rio de Janeiro, o Lula disse que os Estados Unidos não vão enganar a sociedade brasileira e que espera uma declaração de Donald Trump sobre o novo tarifaço para que ele também possa se posicionar. Vamos ouvir da boca do cachaça. Roda, alemão. Vocês percebem, companheiro da imprensa, vocês percebem que eu falei pra caramba e não falei do tarifaço. Não vou falar porque a notícia tem que ser o SUS. A notícia tem que ser as nossas carretas. A notícia tem que ser o tratamento das mulheres. Por isso, eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira. Segredo, quanto o Brasil ninguém ganha mentindo, disse o maior mentiroso do Brasil. Comente, exemplifique. Não, ele está acostumado a mentir. Está acostumado a mentir. Mentira. Não, está acostumado a mentir. Mas, ó, quando tem tarifaço, sabe qual é o maior tarifaço até o momento? Inclusive, já adiantando... É o do governo federal. Sim, não, isso já tarifaço tira isso. É o Lula que faz. Não, lógico, mas estou falando internacionalmente. Você tem, a partir do dia 6 de setembro, a China, quando as exportações brasileiras de proteína, ou seja, isso inclui o frangos, inclui carnes, inclui porcos, passar de 1 milhão de toneladas, vai cobrar 55%. China. 55% a mais. Não, a mais do que já é, a mais do que hoje. É. Sim, a mais do que hoje. 60 e pouco. Sim. Aí você tem a União Europeia que proibiu a exportação brasileira de carnes. E o Lula só fala do Trump, que nós veiculamos inclusive aqui, na outra quarta-feira, na última quarta-feira. 62 vezes, 42 somente em 2026, o Lula se refere a Trump. Lula, Trump não vai falar porque você é irrelevante para o Trump. Agora, para a situação brasileira, só para explicar, somente 18% das exportações brasileiras serão atingidas para os Estados Unidos por essas medidas. E quando você vê que o BNDES quer dar um empréstimo, não está dando dinheiro, está dando um empréstimo. Então vai dar um empréstimo para alguém que vai ter menos receitas. Vai se endividar pra caramba, não vai conseguir pagar nada. E quem está a cargo dessa situação? Nelson Barbosa, que devemos lembrar, era o ministro da Economia quando Dilma fez a maior aberração econômica
na história contemporânea brasileira. E aí vem, o BNDES se abanca, ele toma recursos de uma, se chama FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é uma partezinha dos salários dos trabalhadores da indústria brasileira que dá dinheiro e recursos para o BNDES com um custo muito baixo. Então, por isso o BNDES consegue emprestar dinheiro barato aos amigos, né? Devemos lembrar, o BNDES, por exemplo, financiou a compra de um avião de Luciano Huck, por exemplo. E deu um monte A de dinheiro... Angélica parou de editar, que se safada. Ah, já não sei, não sabia de nada. Ah, pelele. E aí você vem, por outro lado também, ajuda a JBS, que não precisa. Ajudou na época a Venezuela, que não pagou, a Cuba, que não pagou, e agora está querendo endividar os brasileiros. Quando alguma empresa, qualquer uma, perde receitas pelo motivo que for, a última coisa que ele vai fazer é pedir um empréstimo para seguir mais endividado. Ele tem que procurar novos mercados para aumentar receitas de novo. E só para concluir da Aniele Franco, era a Aniele, é? Aniele? A Aniele. Além de ser ministra, ela é jornalista de profissão. Ou seja, jornalista poderia estar na Secretaria da Comunicação, se quiser, mas do resto ela não entende porcaria nenhuma. Além de ser ministra e ganhar 40 e poucos mil, sabe que ela é conselheira da metalúrgica Tupi? Sim, é porque ela entende muito de levar ferro até em Tupi. Só pode. 36 mil reais a mais como conselheira. É que não tem uma metalúrgica Joá. Não quero nem perguntar, Pavi. Não, tá, depois a gente vê por que você falou isso. Mas você percebe Porque que... você entende de levar ferro até em Joá. Ah, entendi. Mas Lula mente só para a corja dele, porque ninguém acredita nele, não tem a ver com uma questão política, aí é fácil. Aí o Alvin, outro jumento que não entende nada de comércio exterior, e ele era o ministro de Indústria e Comércio Exterior, ele falou que como os Estados Unidos podem colocar uma barreira dessa forma, se o superávit comercial dos americanos, nos últimos sei lá quantos anos, foi de bilhões. Não era esse o problema. Nunca foi o problema equilibrar a balança comercial. De fato, se fosse assim, a China deveria fazer a mesma coisa, porque o Brasil tem superávit absurdo na balança comercial com a China. Então, gente, só falam para pessoas que não entendem nada ou para pessoas que não importa o que eles falem, vão bater palmas porque o Lula xinga o Trump. Mas tem só um isso. negócio, BRICS, Brasil, Rússia, Sim, Índia, China e South Africa. sim senhor. África do Sul. Sim, África do Sul, Brasil, Índia e Rússia. Não tem lá muito dinheiro perto da China. Claro que é não. o paga-lanche da galera. sim. Aí eu falo Banco do BRICS. Quem tem mais dinheiro? O paga-lanche, que é a China. Sim, A China é o maior credor da Rússia, por exemplo. sim, e dos Estados Unidos também, junto com os árabes. Aí, esse Banco do BRICS, que tem muito dinheiro da China, a China concorda em pôr como presidente a mulher sapiens, a Dilma. Você acha que o Brasil vai reclamar alguma coisa da China? Bem bolado. Com a China colocando a maior zureta da face da terra para ser presidente do banco que a China tem dinheiro? 300 mil reais por mês para viver. Você acha que o Lula tem condição de reclamar da China? Se a China pegou o maior problema do Lula e está pagando ainda... 300 mil reais por 300 mês mil de... reais por mês. Mas imagina! Uma mulher que não sabe fazer a conta é 2 mais 2. Imagina! E aí tem uma outra coisa também. Quando o Temer, Michel Temer, o nosso conde, ele assumiu a presidência depois do impeachment de Dilma, que foi golpe, segundo o PT. E apesar do Temer ter legado ao Brasil a maior desgraça que este país poderia ter, desgraça maior do que todos os acidentes e fatalidades naturais, desgraça maior do que o assassino, a víbora do cangaço chamada Virgulino Lampião, a maior desgraça,
até do que as facções que vitimam famílias e negam a elas o gozo dos direitos e garantias fundamentais sacralizadas na Constituição Cidadã de 1988, apesar de Michel Temer ter deixado ao Brasil a figura do Mussolini da Moca, Sim. que atende em RG pelo nome de Alexandre de Moraes, Trump fez um governo em matéria de execução de políticas públicas bastante memorável. Sim, senhor. Não se pode negar. Uhum. E uma das medidas emplacadas pelo governo de Michel Temer foi a moralização da administração de empresas públicas, Uhum. afastando pessoas descaradamente políticas do comando de estatais importantes para o Brasil. Sim. E proibindo, especialmente, a nomeação de presidentes de estatais que, até 6 meses antes da nomeação, não estivessem desincompatibilizados com nenhum partido ou campanha política. Sim, senhor. E nós estamos falando do BNDES. Quem é o presidente do BNDES? É o tio da Zuma. É. Ah, é? É o tio da Zuma. Da nossa Meirinha. Para quem não sabe, o sobrenome da Zuma é Mercadante. Ah, não sabia. Olha só. Então o tio da Zuma, o Aloysio Mercadante, foi colocado em fevereiro de 2023 no cargo de presidente deste Banco Estatal de Desenvolvimento, que é o BNDES, Uhum. em contrário ao comando da lei. Chama Lei das Estatais. E ele colocou ali, portanto, o Aloysio Mercadante, que é uma peça-chave da história do PT. Sim. E quando ele o fez, é claro, houve uma reclamação contra isso. Olha, Aloysio Mercadante esteve envolvido na campanha de Lula, ele não pode ser presidente pela nova lei das estatais, simples assim. E essa reclamação, é claro, pingou no STF. Relator, Ricardo Henrique Lewandowski. É. Lewandowski, então, deu uma decisão monocrática, em caráter liminar, dizendo, não, o Mercadante fica. Isso em 2023. Logo no começo. É, logo que assumiu. Fevereiro de Sim. 2023, Sim. março. Bom, Ricardo Lewandowski começou a ficar pressionado. Por que destes esta monocrática decisão, afrontando e aniquilando a lei das estatais? Lewandowski, seu bandido, seu vilão. E aí, nos bastidores de Brasília, onde toda a podridão, onde todo o sexo sujo, onde todo boquete em pau queijesco sem lavar acontece, combinou-se o seguinte: Lewandowski aposentar-se-ia, mas seria recompensado, ser ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. Em algum momento serás. Não sei se já, não sei se daqui a pouco, mas serás. Serás recompensado, Lewandowski, em algum momento. E Lewandowski, acossado por essa situação, é melhor mesmo que o aposente. É. Eis que então Lula indica seu advogado para o cargo de Lewandowski,